Oi, turma, tudo bem? Então, estamos aqui para ver mais um capítulo da história do Charles Studi. Puxa, tá ficando cheio de aventuras, hein? Vamos ver o que aconteceu com Charles e seus amigos missionários? Missionários na China. Os jovens missionários que ficaram conhecidos como os Sete de Cambridge chegaram à China em 1885, ou seja, há mais de 130 anos. E na primeira viagem, ainda no navio, Deus os usou para conduzir outras pessoas a Cristo. Um certo homem estava indo para a Índia, onde era capitão de um navio a vapor. Era muito conhecido por suas mentiras, blasfêmias e bebedices. Quando Charles começou a falar sobre Deus, ele zombou da Bíblia. Mas Charles continuou falando sobre tudo o que o Senhor lhe havia feito. Naquela noite, em sua cabine, aquele capitão falou ao Senhor que estava arrependido de seu pecado. Pediu para que Jesus tomasse conta de sua vida e foi maravilhosamente transformado. Quando você confia em Jesus para tirar o seu pecado, ele lhe dá nova vida também. Depois disso, o capitão começou a falar aos outros sobre o Senhor Jesus Cristo e gastou todo o tempo que ainda dispunha em sua viagem lendo e estudando a Bíblia. Algumas pessoas têm a ideia de que um missionário é um ser perfeito, que nunca faz nada de errado. Isso não é verdade. Charles Studi tinha suas falhas, como outros cristãos também têm. Em alguns momentos era impaciente, algumas vezes não fazia o que o líder da missão pedia, nem sempre era fácil trabalhar com ele, porque tinha sua própria maneira de fazer as coisas e não gostava de pedir conselhos a outros. Nessas horas precisava confessar seus pecados e pedir perdão, a fim de ter novamente a alegria da salvação. Charles sempre falava sobre o Deus do impossível. Muitas coisas boas lhe aconteceram. Não porque Charles Studi era uma pessoa boa e perfeita, mas sim porque Deus é maravilhoso. Quando os jovens chegaram à China, o missionário Hudson Taylor estava lá para recebê-los. Logo começaram a aprender a língua e tudo o que podiam sobre os chineses. Souberam que o melhor meio de alcançar aquele povo seria tornar-se como eles. Então passaram a usar o mesmo tipo de roupas que os chineses usavam. Trocaram as calças e as camisas inglesas por camisa estilo chinês e longas becas de mangas. Deixaram crescer seus cabelos para terem tranças como os chineses. Que diferença comparando-se aos dias na universidade em Cambridge. Para aprender a língua, cada um foi morar com uma família chinesa em diferentes partes da China. Os chineses não estavam acostumados a ver ocidentais, então tudo o que Charles fazia era observado por eles com muita curiosidade. Charles passou muito tempo aprendendo a língua. Era triste não poder falar ainda ao povo para o qual Deus o havia chamado. Durante o tempo em que ficava sozinho, Charles passava muitas horas estudando a Bíblia. Levantava-se muito cedo para ler e orar, de modo que começava seu dia com Deus. Aprendeu a viver dia após dia o que a Bíblia ensina. A vida não estava nada fácil na China. O clima era quente, bem diferente da Inglaterra. Charles, assim como os outros, tinha que dormir no chão, sem colchão. Praticamente a única coisa que havia para comer era arroz. A maioria das viagens era feita a pé, as sandálias chinesas não evitavam os machucados, bolhas nos pés, quando andavam por caminhos espinhosos. E para piorar, às vezes eram atacados e chamados de demônios estrangeiros. Ser um missionário naquela época e naquele lugar era muito perigoso. Mas Deus estava cuidando de Charles Studi. Uma das grandes bênçãos que Deus lhe deu foi uma maravilhosa esposa. Seu nome era Priscilla Stuart. Priscilla tinha nascido em Lisburn, na Irlanda do Norte. Também era missionária na China, na cidade de Xangai. Eles se conheceram quando Charles foi àquela cidade encontrar seu irmão George e falar para marinheiros ingleses. Priscila havia entregado a sua vida para Deus, da mesma forma que Charles. O Senhor a usou para fazer um trabalho importante entre o povo daquela cidade. O casamento foi simples, eles não usaram nenhuma roupa especial. Priscila usou uma faixa com estas palavras: Unidos para lutar por Jesus. Ao fim da cerimônia religiosa, os dois se ajoelharam e prometeram a Deus: Senhor, nós nunca impediremos um ao outro de trabalhar para ti. Aos poucos, Charles aprendeu a falar o chinês. Que alegria é sentir-se capacitado a compartilhar as boas novas do Salvador. Mas quando um chinês confiava em Jesus, ficava em conflito com sua família e amigos.
Um dos que creram em Jesus chamava-se Sr. Fã. Antes de ele ser salvo, tinha sido um dos homens mais perversos daquela província. Havia assassinado um homem. Quando creu em Jesus, disse: Preciso ir à cidade onde fiz as minhas maldades para contar as boas novas. Seus compatriotas foram ouvi-lo sobre o Salvador. O mandarim, o maioral da cidade, ordenou que ele fosse surrado com vara de bambu. Ele recebeu 2.000 varadas e a ordem era para que o deixassem morto. Mas vejam bem, o Sr. Fã não estava sendo castigado pelos erros que tinha cometido em seu passado, mas porque estava falando aos outros sobre o Senhor Jesus. Foi levado de volta para onde os missionários estavam e, depois de muitos cuidados, ele melhorou. Então disse: Preciso retornar para a minha cidade e pregar o Evangelho. No entanto, o Sr. Fã foi mandado para a prisão, porém continuou pregando o Evangelho a si mesmo, da janela de sua cela. Como muitas pessoas se reuniram para ouvi-lo, o mandarim desistiu de mantê-lo preso e o libertou. A vida de Charles prosseguia. Certo dia ele recebeu a notícia de que havia herdado de seu falecido pai uma grande soma de dinheiro. Entretanto, Deus tocou no coração de Charles para fazer o que o jovem rico não fez. Lembram-se da história do jovem rico que foi conversar com Jesus e que o jovem rico não fez? Charles doou toda a sua herança para ajudar alguns missionários e obras cristãs. Procurou depender de Deus e não de uma conta bancária na Inglaterra. O Senhor o abençoou e continuou a suprir as suas necessidades. O dinheiro doado foi de grande auxílio para a obra de Deus. Parte dele ajudou a começar o Instituto Bíblico de Moody, nos Estados Unidos, uma escola bíblica construída para treinar muitos missionários e líderes. O instituto foi construído em memória de Dwight Moody, o pregador que tinha falado de Jesus para Charles. Depois do seu casamento, Charles e Priscila foram para Luang Phu. Bem depois de seu casamento, Charles e Priscila foram para Luang Phu, uma cidade do interior da China, para começar um trabalho para Deus. Nenhum missionário tinha ido lá antes. A casa deles era uma casa chinesa muito simples. Era de paredes brancas, chão de tijolos, lareira no centro e uma cama também de tijolos. A igreja construída por eles era simples, no estilo chinês. Levou tempo para que Charles e Priscila ganhassem a confiança das pessoas. No princípio, os chineses o amaldiçoavam todas as vezes que os viam saindo de casa. Eles os culpavam pelo ano de seca, fome, quando não tinha chovido. Tentaram destruir a casa deles e a igreja, mas Deus os abençoou tanto que puderam falar às pessoas sobre o Salvador. Bom número delas recebeu a salvação e passou a viver para o Salvador, Senhor Jesus, e testemunhar deles. Charles e Priscila começaram a ajudar as pessoas viciadas em drogas em um lugar chamado Refúgio do Ópio. Em 7 anos, mais de 800 homens e mulheres passaram por ali. Muitos foram salvos e curados. Fumar ou mascar drogas era um grande problema entre os chineses. No início, não percebiam o perigo que as drogas traziam. Depois se viciavam, não conseguiam parar de usar e precisavam de cada vez mais drogas. Elas o faziam ficar fracos e preguiçosos. Muitos viviam de vendas de drogas. Quando tentavam parar de usar o ópio, tinham pesadelos e deliravam e tornavam-se violentos. Esse foi um trabalho longo e difícil para o casal. Durante esse tempo, o Senhor também os abençoou com 4 filhas e um garotinho que morreu ao nascer. Essas coisas aconteceram porque o Senhor não promete uma vida sem sofrimento, doença ou tribulações. Houve épocas em que os dois, Charles e Priscila, estiveram muito, muito doentes e quase morreram. Porém, o Senhor os protegeu e ajudou. Deus também usou pessoas para enviar dinheiro e alimento necessário para viverem. Eles experimentaram a promessa de Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Filipenses 4:19. Puxa vida, não? Nossa história, olha, bastante coisa. Então, Deus tinha mais plano para Charles e sua família. Eles só precisavam confiar e seguir passo a passo ao que o Senhor lhes ordenara. O que mais será que vai acontecer com essa família? Puxa, para onde será que eles vão? Será que eles ficam? Quais aventuras eles vão ter?
Vamos ver no próximo capítulo.